Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, olha só, eu tô com esse reatorzinho aqui, ó, e como vocês podem ver, eu vou estar desmontando ele. Por quê, pessoal? Porque na maioria das vezes em que eu desmonto um reatorzinho desse daí, ó, para poder pegar transistores, geralmente os transistores deles costumam ser bons para amplificadores, tá? É claro que isso não é uma regra, isso não acontece sempre. Só que no vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês o que vocês podem fazer para saber se um transistor que você retirou de qualquer sucata que seja, ele é bom ou não para amplificador, tá? O que você olha para você saber se ele é realmente bom para amplificador? Bom, eu tô com um datasheet aberto aqui desses transistores que vocês viram eu retirando aí do reator aí no vídeo, tá? Esse transistor aí, galera, ele é o BUL128DB, tá vendo? E eu quero mostrar para vocês o que você olha no datasheet de um transistor que ele vai te dizer se esse transistor ele é bom ou não para amplificador. Então vamos lá. Como de praxe, pessoal, o que a maioria das pessoas olham? Na maioria das pessoas, pessoal, elas vêm aqui, ó, e elas só olham isso daqui, ó, tá? E é claro, não tem problema nenhum. Isso aqui você deve olhar, que é a tensão VCE, que no caso aqui, ó, 400 a 700 volts. E elas olham também a potência, que no caso aqui, ó, ele consome a potência aqui de 70 watts, ó. Tá vendo? E também elas olham a corrente, ó, corrente de 4 ampere, tá? 4 ampere. E aí ficam só por isso mesmo e não olha mais nada. Só que, pessoal, isso aqui nem sempre basta, tá? Nem sempre. Então, eu vou mostrar para vocês agora o mais importante que você tem que olhar no datasheet de um transistor para você saber se ele é bom ou não para o amplificador. E o que você tem que fazer é descer aqui, ó. Vamos descer lá para baixo, pessoal, ó. Descendo, descendo, descendo. E você vai chegar aqui, ó. Aqui que é importante, pessoal, nos gráficos, tá? Então, que gráfico que você vai olhar? Na verdade, você tem que olhar várias coisas, mas eu vou mostrar nesse vídeo aqui a mais importante, tá? Que é esse gráfico aqui, ó, tá? Que gráfico é esse, pessoal? Ó, é o ganho de corrente DC, ó. Repara que você tem dois, tá? Mas tem dois e eles são quase iguais. Qual desses aí eu vou olhar? Pessoal, o transistor como amplificador, quando você põe ele para funcionar como amplificador, na maioria das vezes ele vai mandar uma tensão no alto-falante, né? Tensão, e no transistor vai ficar um pouco de tensão. Então, no nosso caso aqui, pessoal, a tensão que fica no transistor, ele vai aproximar muito mais desse valor aqui, tá? E repara que nesse gráfico aqui, ó, a tensão ela é 1,5 e aqui é 5 volts, tá? Então, como se aproxima mais desse valor aqui do que desse aqui, eu vou escolher esse gráfico aqui, tá? E esse aqui eu vou desconsiderar ele. Em alguns casos você vai usar esse daqui, tá? Mas nesse caso aqui, o nosso vai ser esse daqui, tá bom? Então eu vou usar esse da direita, tá? Então o que você vai ter que olhar nesse gráfico aqui, pessoal? É o seguinte. Pessoal, repara que esse gráfico aqui, ele mostra o ganho HFE do transistor em função da corrente, pessoal, a corrente de coletor. Isso aqui, pessoal, é muito importante num transistor para amplificador. E o que nos diz, pessoal, que esse transistor aqui é bom, é isso aqui, galera, olha só. Repara, aqui, ó, 10 elevado a menos 2 equivale a 10 mA. 10 a menos 1 equivale a 100 mA. E 10 elevado a zero aqui, pessoal, equivale a 1 ampere, tá? E aqui é o seguinte. Então, pessoal, esse transistor aqui, ó, olha só, entre 10 mA, né, e 1 ampere, ele excursionaria aqui, pessoal, ó, um sinal aqui, ó, sem nenhuma distorção, ó, sem nenhuma distorção. Por quê? Porque entre essas duas faixas aqui de corrente, 10 mA e 1 ampere, aqui, ó,
tem uma boa linearidade. Porque aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, 30, tá vendo? O HFE de 30, ele não varia, tá? Ele se mantém constante e isso garante aqui, ó, uma boa linearidade no sinal. Porém, pessoal, tenho que ser bem honesto aqui com vocês. Na prática, isso daqui não funciona assim. Por quê? Porque esses gráficos aqui foram obtidos através de laboratório. O transistor é colocado em condições especiais. Só que eu estou analisando o gráfico aqui, pessoal, para amplificador de áudio. Pessoal, em amplificador de áudio, pessoal, essa temperatura aqui, ó, essa temperatura de 25 graus Celsius aqui, pessoal, ó, ela não existe, tá? Não existe, por quê? Porque a hora que você liga o circuito, pessoal, e põe ele para funcionar, principalmente se for um amplificador que tem uma boa potência, tá? Uma potência um pouco mais alta, já passa esses 25 graus aqui, ó. Já passa, tá? Então tudo isso aqui que eu falei, pessoal, é dentro desses 25 graus. E aí, galera, o que acontece é que vai ter bastante perda aqui, ó, tá? Vai ter bastante perda. Talvez esse sinal aqui, essa linearidade aqui, ó, caia um pouquinho antes aqui, ó, tá? Não é que ela cai, é que um pouco antes de 1 ampere ele se mantém estável. Aí às vezes passa de 1 ampere, aí chega perto de 1 ampere e esse ganho aqui, ó, ele já cai. Às vezes ele cai para próximo de 20 aqui, ó, tá? Então, o que ajuda muito nisso daqui, pessoal, é o resistor de emissor, tá? O resistor de emissor vai ajudar muito nisso daí, tá? E às vezes com o resistor de emissor, um bom dissipador de calor, mesmo com o aumento da temperatura, você pode até conseguir 1 ampere de corrente, tá? Com uma certa linearidade, aqui, ó. Mas como o próprio datasheet está mostrando aqui, ó, olha só, com o aumento da temperatura, pessoal, ele cai, ó, ele cai, tá? Ele cai bem antes. Então, quanto mais alta a temperatura, mais linearidade ele perde, mais ganho de corrente ele perde, tá? Então é isso, pessoal. A dica que eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo, pessoal, é que se você quiser saber se um transistor é bom ou não para amplificador, vem aqui nesse gráfico HFE em função aqui, ó, da corrente de coletor e observa essas linhas aqui de HFE, ó, tá? O HFE até determinado momento, ó, no caso aqui ele está mostrando 1 ampere, né? Até determinado momento da corrente aqui, ó, ele tem que se manter estável, ó. Tá vendo? Ele tem que ter essa estabilidade, tá? Alguns transistores, pessoal, e esse linha aqui, ó, ela vai estar um pouco para cima, assim, ó, tá? Em outros datasheets, você vai ver que vai ter isso aqui, ó, ela vai fazer isso aqui e vai cair lá embaixo. Ou seja, não tem uma linearidade boa, significa que esse transistor é péssimo para amplificador. No caso aqui, pessoal, essa daqui tem uma boa linearidade, ó, tá? Mesmo o datasheet considerando uma temperatura aqui, ó, irreal para amplificador, tá? Para amplificador, pessoal, pode esquecer essa temperatura aqui, tá? Geralmente, dependendo da potência, ele chega a 40, 50 graus rapidinho, tá? E aí você vai ter um pouco de perda nessa linearidade aqui, ó, tá? Mas mesmo assim, isso não significa que o transistor é ruim, tá? Para amplificador, se ele tiver essa curva aqui, ó, se ele tiver essa curva desse jeito aqui, com uma certa estabilidade até certo ponto aqui da corrente aqui, significa que ele é bom para amplificador, tá? Agora eu vou mostrar aqui outro exemplo. 13007, tá vendo? Que você encontra naquelas fontes ATX de computador. Provavelmente você já viu um monte de gente aí na internet montando circuito amplificador com esse transistorzinho aí, ó, tá? Por quê, pessoal? Porque ele é bom para amplificador, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico dele, pessoal. Pessoal, olha só o gráfico desse transistor, que beleza, pessoal. Tanto em alta
quanto em baixa temperatura. Ele mantém uma boa linearidade, pessoal, aqui, ó, no HFE. E olha só, com uma boa corrente aqui, ó, um pouco mais aqui, ó, como vocês podem ver, ó, de 1 ampere, tá vendo, ó? Com um pouco mais de 1 ampere, ele entrega uma boa linearidade aqui, ó. Ele varia muito pouco o HFE dele. É por isso que esse transistor aqui, pessoal, ele é tão bom como amplificador. E ele também é bom para você colocar na saída de potência, tá, dos amplificadores. No caso, utilizando a configuração de Darlington EasyClay, tá, onde você consegue 2 NPN na saída, tá. Então ele é muito bom. E o 13009 também tem essa característica aqui muito parecida aqui, ó. E o 13005 também, tá? Só que o 13005 tem a capacidade de corrente menor, tá? Um outro exemplo que é muito usado, pessoal, é esse daqui, ó. O TIP 41 e 42, né? Tem o par casado NPN e PNP. A galera usa ele muito para amplificador. Mas será que ele é bom mesmo, pessoal? Como dizem? Então vamos dar uma olhada no gráfico dele para ver se ele tem uma boa linearidade. Então, pessoal, olha só aqui o gráfico, né, do TIP 41, ó. É interessante também, galera, porque olha só, ele tem uma boa linearidade, ó. Ó, tá vendo, ó? Mas repara que ele tem uma pequena quedinha aqui, pessoal, ó. Em 1 ampere, ó. Em 1 ampere tem uma pequena quedinha. Só que essa quedinha aí, pessoal, não atrapalha muito não, tá? Isso não atrapalha. Dá para você conseguir boas potências em amplificadores com esse transistor aí. E com boa linearidade, principalmente quando na saída ali você coloca os resistores de emissor. Ajuda muito isso daqui, tá? E você também põe bons dissipadores de calor. Temperatura de 150 graus Celsius, tá? Repara que ele varia muito o HFE e ele cai bastante, ó. Cai bastante. Então, bons dissipadores de calor ajuda muito. Outro exemplo que eu queria mostrar para vocês, pessoal, e esse daqui eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade de saber, que é o 2SC5200. Olha só, ele tem um par casado que é o PNP dele, né? Que é esse aqui, ó. Tá bem pequenininho aqui, ó. 2SA1943. Por que que ele é tão usado? Com certeza, pessoal, vocês já devem ter visto um monte de vídeo dele aí na internet com amplificador usando esse transistorzão aqui na saída, né? O 5200 e 2SA1943. Porque, pessoal, esse transistor aqui, ele é realmente muito bom para amplificador. Vem até aqui, ó, tá vendo, ó? Power Amplifier. Então, ele é muito bom para amplificador. E eu vou mostrar para vocês, pessoal, o gráfico dele. E aqui está, pessoal. Olha aqui as linhas aqui, ó, do HFE. Mesmo em altas temperaturas, olha só, mesmo uma temperatura mais alta, pessoal, ó, ele mantém aqui, ó, uma boa linearidade, ó, no HFE do transistor, pessoal. Isso aqui entrega muita qualidade na saída do áudio. Só isso daqui levando em consideração que o transistor, esses transistores que eu estou analisando aqui, ou que você vai analisar aí, caso você queira montar um amplificador, são transistores verdadeiros. Pessoal, eu sei, pessoal, que e até eu mesmo já tive um monte de problema com transistor falso, tá? Eu já cheguei a devolver vários transistores para a loja por ter vindo falso. Então eu sei, pessoal. E o que eu já comprei de componente falso não está escrito. Então, levando em consideração que são componentes verdadeiros. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com esse vídeo aqui. Muito obrigado e até a próxima.